Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal. Aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário ele é muito importante para nós. Muito bem. A mensagem dessa semana é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavra de Josué. Palavra de Josué. Nós vamos ver nessa mensagem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra que Josué fala para Israel foi uma represália. Ele estava repreendendo Israel. Porque assim que Deus acomodou a nação, já fazia anos que a congregação estava em paz, todo Israel estava em paz, acomodado nas suas posses. Eles começaram a se inclinar para adorar os deuses dos amorreus, dos cananeus. E Josué, perto da sua morte, sentindo a morte se aproximando, juntou todo Israel e repreendeu. Vejam, vou ver na mensagem, como que ele fala, como que ele mostra para Israel que estavam desviados, que estavam se inclinando para outros deuses. Então, quando ele fala assim, olha, vocês podem servir o Deus que vocês quiserem, porque eu e a minha casa não vou seguir o Senhor, continuar servindo ao Senhor. E vejo que não era a ideia de todo Israel. Depois da represália, sim. Aí eles fizeram um pacto com o Senhor de obedecer a palavra de Deus. Mas vamos à mensagem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos então, louvado seja Deus. Nós vamos ler aqui no livro começar pelo livro de Números. Números, capítulo 23, versículo 19. E 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. E Número diz assim, né? Louvado seja Deus. Deus não é como homem que mente. Os homens são tudo mentirosos. Deus não é como homem que mente. Ele não é como um ser humano que toda hora muda de ideia. Porque quando foi que ele prometeu algo e não cumpriu? Glória a Jesus. E louvado seja Deus. Portanto, quando ele diz que vai fazer algo, realmente ele faz. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o dominador. Aquilo que ele promete, ele tem condições de cumprir. Eu posso prometer algo para alguém e não ter condições de cumprir. Mas Deus não. Deus não é ser humano. Deus não é mentiroso. Louvado seja Deus.
Muito bem. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, na oração de Salomão, ele faz essa referência. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao povo Israel, segundo tudo o que disse, e nenhuma só palavra caiu de toda boa palavra que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Tudo aquilo que ele falou para Moisés escrever, ele cumpriu. Então vamos ver aqui o que Salomão está se referindo. Bendito seja Deus que deu repouso ao seu povo Israel, segundo aquilo que ele falou pelo ministério de Moisés. Vamos ver então, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 10. Diz assim, Moisés falando: mas passarei o Jordão e habitarei na terra que vos fará habitar o Senhor. E que fará habitar o Senhor vosso Deus. E vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor. E morareis seguro. Muito bem. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 10. Depois vocês vão anotando e vão conferindo as palavras e vão juntando assim os versículos para vocês verem a ideia do raciocínio da mensagem. Muito bem. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1, quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual vai possuir, e tiver lançado fora muita gente de diante de ti, os heteus, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. 7 nações. Israel tinha que expulsá-la da moradia deles para ocupar o lugar. Foi o que Deus prometeu para eles. E quando eles foram ver a terra prometida, eles viram que eram só gigantes. Eram nações poderosas. Eles se sentiram inferiorizados. Mas Josué, naquela época, ele falou: vamos obedecer ao Senhor, que Deus nos dará a vitória. E Deus pelejou por eles. E Deus deu-lhe a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, tudo isso passando. Quando o Israel possuiu, até tudo se cumpriu, de acordo com aquilo que Deus falou com Moisés. Por isso que lá na frente, depois Salomão ainda disse, não é? Nessa oração dele: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse, e nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo.
1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Então nós vemos, louvado seja Deus, na abertura nós falamos, Deus não é como o homem que mente. Ele não é como um ser humano que toda hora troca de ideia. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Deus não é assim. É aquilo que ele promete, ele cumpre. Porque quando foi que ele prometeu algo a alguém e não cumpriu? Quando foi isso? Portanto, quando ele diz que vai fazer algo, realmente ele faz. Então, ele pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Semana que vem eu não posso, porque eu nem sei se à tarde eu estou vivo. Eu não posso fazer esse tipo de promessa. Ninguém pode. Ninguém, porque o futuro a Deus pertence. Só Ele pode fazer esses tipos de promessa. Muito bem. Do capítulo 23 e 24 de Josué, para nós chegarmos lá na eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, que as guerras de conquista terminaram. Quando eu estava conquistando a terra, aquelas 7 nações, quando terminaram a guerra, Deus deu repouso para Israel. Josué retirara para o seu lugar pacífico, sossegado, que é o seu lar, que em Timnat-Será. E ali ele ficou muitos anos, tranquilo, porque a guerra tinha acabado. Acabou a guerra, a conquista, o trabalho de Josué já estava resolvido, né? Ele já tinha invadido a terra, tinha expulsado, né, uma boa parte, não todos, né, mas uma boa parte dos cananeus, dos habitantes da terra, já tinham sido excluídos da terra. Mas ficou uma boa parte ainda, mas a ordem de Deus era expulsar todos. Não tinha acordo com ninguém, expulsar todos. E Josué fez a parte dele, colocou Israel no seu estabelecimento. Mas quando veio a calma, a paz, Israel se acomodou. Eles não se preocuparam mais em expulsar o resto que moravam com ele. Ficou misturado Israel com os cananeus. Que os cananeus pagavam ali como se fosse um imposto anual para eles poderem ficarem ali na terra que antigamente era deles. E foi agora tomada por Israel. Então nós vemos, é que nem o Brasil e Portugal. O Brasil era dono do Brasil, mas tinha que pagar imposto para Portugal. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Israel não expulsou os demais moradores que estavam lá. Eles começaram a conviver juntos. E veio o motivo da paz, né? Da tranquilidade. Josué, capítulo 23, versículo 1, vamos dar sequência nesse assunto, nós vamos perceberem a palavra de Deus. E sucedeu que muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel, e todos os seus inimigos em redor, Josué
estava bem velho. Ele envelheceu. E sentindo a morte se aproximar. É natural. Ele morreu com 110 anos. E quando ele estava já dessa idade, sentindo, já fazia anos que estava morando em paz em Israel. Já fazia uns 20 anos, 2 décadas já, que a guerra tinha acabado. Eles estavam em 20 anos ali em paz. Morando, criando assim, suas famílias, seus netos, tranquilo. Mas veja que ele, sábio como ele era, ele sentindo que Israel emanou, ele juntou com os cananeus. Eles estavam em paz com todo mundo. E a ordem de Deus não era essa, era expulsar todos para fora de Israel, para fora da terra prometida. E eles estavam acomodados, estavam participando dos cultos idólatras. Eles emanaram com os cananeus. E Josué, percebendo isso, sentindo isso no ar. Nós vamos ver nessa mensagem a palavra de Deus. Por que ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Porque Israel estava desviado, estava se desviando da presença do Senhor, estava abandonando a Deus Jeová, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, Josué chamou a todo Israel, assim como os anciões, todos os anciões, os seus cabeças das tribos, os juízes, todos os juízes de Israel, e os oficiais, e disse, olha bem essa reunião, a última reunião que ele teve. Aquele senhor com 110 anos, a morte já cheirando o seu cangote, fungando no seu cangote, ele pressentindo a morte. Ele juntou a Israel, todos os líderes, e deu a sua mensagem, o seu recado. No versículo 3, dizendo assim, ele falando, e como vocês, Israel, como vocês bem viram, tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações, você viu com seus próprios olhos, Israel? Tudo que o Senhor Jeová fez por essa nação, por causa de vocês, por causa de vós. Você viu o que Deus fez? Por causa de vós, o que Ele fez com essas nações? Porque o Senhor vosso Deus, que pelejou por vós, porque eles eram muito mais numerosos do que nós, muito mais poderosos do que nós, mas Deus pelejou por nós. Ele disse, minha é a peleja, eu pelejarei por vós e darei a vitória, eu colocarei vocês no lugar, na terra que eles moram. Olha o que Deus fez por nós, disse Josué para Israel. Então nós vemos, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nosso Deus, Deuteronômio, disse assim,
O versículo 5 lá em Josué diz assim: o Senhor nosso Deus fora com que esta nação fujam. O Senhor nosso Deus fará com que essas nações, essas 7 nações que moram aqui em Canaã, fujam de vocês e a expulsará. O Senhor nosso Deus a expulsará para longe de vocês. E vocês tomarão posse da terra dessas nações, como o Senhor nosso Deus prometeu, porque ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se engane, para que mude de ideia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos Josué citando para todo o Israel. Josué exortou a Israel a não fazer, a não ficar sossegado, acomodar-se, né? Ficar lá chamando os cananeus de compadre, ficar dando seus filhos para casar com ele e eles casando com seus filhos. Isso seria um laço para que os filhos que viessem fossem adorar outros deuses, desviando-se de Jeová. Deus não queria isso, queria que expulsasse eles de lá, mas eles não fizeram isso. Eles acomodaram com os cananeus e começaram a servir, cultuar clandestinamente, escondidos, servindo outros deuses. Israel estava acomodado. Louvado seja o nome do Senhor. E Josué apelou para o próprio povo como testemunha. Ele pegou o próprio povo para testemunhar, para mostrar o que Deus fizera, de que Deus havia fielmente cumprido a sua promessa para com eles. Olha que Josué fez. Olha Israel. Olha o que Deus fez por nós. Abriu o Mar Vermelho. Nos sustentou 40 anos no deserto. Deserto não é moradia para ninguém. É apenas passagem. Mas nós moramos no deserto 40 anos e formamos a nação no deserto. No deserto não tem água encanada. No deserto não dá para plantar. Mas Deus nos sustentou com pão vindo do céu, com maná vindo do céu. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Ele sustentou com a sua palavra, ele cumpriu aquilo que prometera. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos agora o dia da minha morte, Israel, está perto, dizia Josué naquela reunião. Está chegando o dia da minha morte, da minha partida. E essa é a minha última mensagem para Israel. É a última mensagem para você. E todos vocês sabem, no seu coração e no seu íntimo, no seu entendimento, que o Senhor nosso Deus lhe deu todas as coisas boas
que havia prometido. Você sabe isso no seu coração? Que Deus lhe deu tudo que prometera. Tudo o que Ele prometeu, Ele nos entregou. Tudo, nós sabemos isso no nosso coração, sabemos isso na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso íntimo. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Josué declarou-lhe que como o Senhor cumprira a sua promessa para o bem de Israel, e ele também cumpria a sua ameaça caso Israel desobedecesse ou saísse da sua presença. Então nós vamos vermos no versículo 15, glória a Jesus, e 16, Josué capítulo 23, versículo 15 e 16, vamos prestar bem atenção nessa colocação de Josué. Que ele chama a atenção de Israel. Nenhuma palavra daquilo que foi prometido, ela caiu. Ela se cumpriu. Todas as palavras. Todas as palavras. Todas as bênçãos que Deus prometeu, Ele cumpriu. Mas também Ele cumpre todas as palavras da desgraça que Ele promete. Se a pessoa desobedecer a Deus, Ele cumpre a promessa, Ele cumpre aquilo que Ele falou. Todas as ameaças, também Ele se cumpre. É isso que Josué chamou a atenção de Israel. Olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O problema agora é seu. Decida a quem vocês querem servir. Eu e a minha família vamos servir ao Senhor. A minha parte está cumprida. Agora vocês decidam, porque Deus, Ele cumpriu a sua promessa, tanto para o bem como para o mal. Aquelas ameaças que Ele fez, também Ele vai cumprir, se desviarmos da sua presença e servirmos a outro Deus. Veja no versículo 15 e grave. Josué capítulo 23. Versículo 15 e versículo 16. Vamos nós. Sim, o Senhor nosso Deus fez com que acontecesse todas as coisas boas que Ele lhes tinha prometido. Mas se você, Israel, adorarem outros deuses e se curvarem diante deles, então Ele ficará irado e castigará vocês. Isso aí também é promessa. Isso também é promessa. Porque se vocês fizerem isso, quebrando a aliança que o Senhor Deus mandou que cumprissem ao longo, não ficará nenhum de vocês nesta boa terra que Ele lhe deu. Se vocês, Ele vai te pôr você dentro da terra.
como ele fez. Mas se vocês inclinarem para outros deuses, ele também vai te expulsar da terra que ele te deu. Isso também é uma ameaça. Israel estava ciente. Louvado seja o nome do Senhor. O que Josué estava passando para eles? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Israel. Se o Deus deles fosse tão bom, como vocês estão achando que ele é, o Deus dos amorreus, dos cananeus, dos heteus, se ele fosse tão poderoso assim, que vocês estão se inclinando diante dele, por que é que ele não protegeu os seus adoradores? Por que ele não protegeu as 7 nações que foram expulsos de Israel, de Canaã? Porque os deuses dele não protegeram os seus adoradores. Veja como o Deus dele não valia nada. Não tinha poder nenhum. Veja o que o seu Deus, ó Israel, fez para os deuses dele e para todos os adoradores. Expulsou da moradia deles e deu a casa deles para vocês morar. Deu a terra dele para vocês. Vocês entraram numa terra que não precisou construir casa, porque já encontraram casa construída, já encontraram a horta, não precisaram plantar nada. Já encontrou tudo plantado? Veja, é só morar. Cadê o Deus dos cananeus? Por que não protegeu os seus adoradores como eu, Jeová, protejo o meu povo Israel, que me adoram? Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Josué estava mostrando no seu último discurso com Israel, na sua última palestra com os líderes de Israel. Ele mostrou o histórico de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus, como que ele mostrou para Israel. Então nós vemos Josué mostrando para eles o quanto Deus o amava. E para ele tomarem cuidado, porque tanto a promessa como as ameaças, Deus iria cumprir. Como cumpriu. Como cumpriu. Mas a palavra de Deus ele faz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos teus servos, os profetas. Então Israel sabia o qual caminho tomar. O qual caminho tomar. E nós vemos, louvado seja Deus, no capítulo 24, diz assim, né? Nós vamos ver o versículo 14 a seguir, né? 14. Portanto, agora, ó Israel, né? Porque Israel, até ali, eles estavam tudo fazendo culto clandestino, viu? Aquele culto clandestino, inclinando diante dos deuses dos amorreus, dos deuses lá dos cananeus. Eles estavam lá fazendo culto clandestino, não é? Então veja que Deus despertou a Josué e deu essa represália em todo Israel. Pegou e pôs ele a fazer Israel ficar com a barba de molho, né? Então
chamou a atenção de todos. Viu tudo que Deus fez. Agora ficam brincando com Deus, de querer se desviar, se inclinando diante de outros deuses. Não é? Então nós vemos, louvado seja Deus, como a coisa era bem mais séria. Muito bem. E Josué, então, ele encerra o seu discurso. Quando ele estava encerrando o seu discurso, olha a palavra de Josué. Veja como não teve papa na língua. Veja como o pai de Abraão sambou. Estava no estreito. Deus não poupou Tara, o pai de Abraão. Vejam, louvado seja o nome do Senhor. Quando Josué estava encerrando o seu discurso, 24, versículo 14. Portanto, agora, Israel, preste atenção, Israel, líder de Israel, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Sejam fiéis a Ele. Esqueçam os deuses. Por que ele tinha que esquecer os deuses? Os deuses. Esqueçam esses deuses. Porque eles estavam fazendo culto clandestino. Senão Deus não ia colocar uma palavra dessa na boca do teu servo. Esqueçam os deuses que os seus pais adoraram na Mesopotâmia e no Egito. E sirvam ao Senhor. Mas Josué, os pais de Israel adoraram outros deuses na Mesopotâmia, no Egito. Então vejam no versículo 15. Mas se vocês não querem ser servo do Senhor Israel, se vocês não querem ser servo do Senhor Israel, decidam hoje a quem vocês vão servir. Resolvam se vocês vão servir os deuses que os seus pais adoravam na terra da Mesopotâmia, ou dos deuses do cananeus, cuja terra vocês estão morando nela, e que vocês estão morando agora, porque eu e a minha família, eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, vamos voltar agora ali, que Deus falou ali, louvado seja Deus, para Abraão. Não é? Que Deus falou para Josué, que veja, louvado seja Deus, que Abraão era filho de Tera. Tera tinha até fábrica de fazer idolatria. Era idólatra o pai de Abraão. E veja que Abraão trabalhava na fabriquinha do seu pai, de fazer aquele satanásada lá, aquelas deusadas lá.
Então vejam, louvado seja Deus, Abraão estava também naquele lugar lá, enfiado lá. O que foi que Deus falou para ele? Abraão, saia da casa do seu pai, Abraão. Saia desse lugar. Saia daí, Abraão. Saia do meio dos seus parentes. Saia do meio da casa do seu pai. Saia do meio dessa idolatria, Abraão. E Abraão ouviu a voz de Deus e saiu da casa do seu pai. Veja, Taira, Abraão, onde você vai? Eu vou indo embora. Deus está me chamando. Deus está mandando eu sair deste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que Deus fez com Ló. Os anjos, saia deste lugar, Ló. Saia deste lugar. Veja o que Josué falou para ele. Saia da idolatria. Para de adorar esse Deus que seus pais adoraram. Saia desse lugar. Você já conhece o Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Saia deste lugar. Saia deste lugar, Israel. Saia deste lugar. Pare de adorar outros deuses. Não se incline diante de outros deuses. Porque Deus prometeu que iria dar descanso e deu descanso para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, a represália, o último discurso de Josué. Saia desse lugar, saia dessa idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que Deus fez com Abraão. Ele tirou de dentro da casa do seu pai. Saia desse lugar, Abraão. Saia desse lugar idólatra. Mas ele é meu papai. Saia desse lugar. Deixe o seu pai. Deixe também todos os seus parentes. Louvado seja o nome do Senhor. Todos eles são idólatras. Saia desse lugar, que a partir de você eu farei uma grande nação para me adorar, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que Abraão saiu de lá. Saiu ouvindo a voz de Deus. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Essa represália que Josué deu para Israel. Olha, juízes, líderes de Israel, a morte me está chegando, está à porta. Estou pressentindo, estou sentindo a morte batendo à minha porta. Mas eu tenho que deixar esse alerta de Jeová para Israel. Nunca se incline diante de outro Deus, a não ser Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca adore outro Deus, a não ser o nosso Deus Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam, louvado seja Deus, a mensagem que Josué deixou para Israel. Porque o Senhor, glória a Jesus, e veja como Israel recebeu, os líderes de Israel recebeu a mensagem do Senhor, essa mensagem de fogo, essa mensagem de represália, de exortação. Porque se ele não aceitasse as ameaças que Deus falou, queria fazer, também ia ser cumprida. Porque Deus não é homem para que minta. Aquilo que ele faz, ele cumpre. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Seja promessa ou seja ameaça, ele cumpre aquilo que ele fala. Então nós vemos, louvado seja Deus. Então, responderam
todos os israelitas, todos. Vamos ver o que eles disseram? E eles disseram: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Que isso nunca aconteça. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que fez subir nós e os nossos pais da terra do Egito e da casa de servidão, e que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos. E nós vimos o que ele fez. Nós vimos o que ele fez. Quem estava falando ali estava lá no Egito também. Desde o início da obra que Moisés começou, Josué estava presente até este momento. Quando começou a obra, Josué estava com 35 anos de idade. Quando terminou, ele estava com 110 anos de idade. Então, foram 75 anos na obra de Deus, fazendo a obra de Deus. Então nós vemos, irmãos, e essas palavras desses príncipes, desses líderes, foram fiéis. Mas Israel desviou depois. Desviaram. Mas não esses daqui. Esses aqui, enquanto José viveu, eles mantiveram. E todos eles mantiveram até a sua morte. Até a sua morte. Eles mantiveram a fidelidade diante de Deus. Depois vieram os israelitas e deixou a peteca cair, né? E deixou esmoreceram, deixaram a palavra de Deus para lá, desviaram. A gente vê a sequência dos livros de Juízes, como que Israel era volúvel, né? Ele só serviu a Deus debaixo quando eles eram oprimidos por outras nações. E assim sucessivamente veio até Samuel, louvado seja Deus, o período do juízo. Um período assim, vamos por assim, de 150 anos, né? É o período de juízes. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que diz a respeito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então vejam, esse versículo foi uma represália para Israel. Pode servir quem vocês quiserem. Se estão fazendo culto clandestino, escondido, adorando a Deus, decidam, façam o que vocês quiserem. Eu e a minha casa vão permanecer na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.